Você já ouviu falar dos utentes das demonstrações financeiras? Bem, talvez a sua dúvida agora seja: o que são demonstrações financeiras? Demonstrações financeiras são documentos, são relatórios, são instrumentos que espelham a realidade financeira da empresa, isto é, a sua posição financeira, como o seu desempenho e as alterações na posição financeira da empresa. E os responsáveis pela preparação e apresentação das demonstrações financeiras, de acordo ao Decreto 82/2001, 16 de novembro, são os contabilistas inscritos na OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas. E o Plano Geral de Contabilidade estabelece critérios pelos quais as demonstrações financeiras devem estar assentes, de formas com que os utentes estejam à altura de interpretar as informações nelas contidas. Mas afinal, quem são os utentes? Ora bem, os utentes são todas as entidades que têm algum interesse em obter informações por parte da empresa de caráter financeiro. Passamos a citar agora alguns utentes. Os sócios, aqueles que têm a participação no capital da empresa, os clientes, os fornecedores, os mutuantes ou as instituições financeiras, os sindicatos e ainda consta nesta lista os funcionários. Comecemos pelo Estado. As informações consubstanciadas nas demonstrações financeiras permitem com que o Estado efetue o seu trabalho de tributação de forma eficiente. E os sócios? Como bem sabemos, os sócios injetam o seu capital e esperam pelos retornos. E não há um outro documento, não há um outro instrumento que espelha melhor os resultados de uma empresa senão as demonstrações financeiras. Quanto aos fornecedores, afinal são eles que fornecem as mercadorias e os serviços. E interessa a estes saber se a empresa continuará a ter capacidade para solver as suas dívidas relativamente à aquisição destes bens e destes serviços. E é então através das demonstrações financeiras que os fornecedores conseguem conhecer a real situação financeira do seu cliente. Quanto às instituições financeiras, como bem sabemos, as empresas precisam de vez em quando, não é, ir à busca dos créditos, mas o banco faz algumas exigências, dentre as quais a demonstração financeira é uma das exigências dos bancos, porque só a partir daí o banco vai conhecer a real situação financeira deste cliente que vem atrás do crédito. Acrescentar ainda que esta informação é muito importante para os bancos ou para as instituições financeiras, à medida que o banco consegue perceber a capacidade que este cliente tem para solver a sua dívida e, atenção, com juros. E terminamos com a nossa lista. Calma. Esqueci-me. Faltam dois. Ora bem, esquecer é normal. Vamos começar pelos sindicatos e depois vamos falar dos funcionários da empresa. Talvez tu estejas a questionar agora, mas os sindicatos, qual é a relação entre os sindicatos e as demonstrações financeiras? Isto é o que te vou explicar agora. Na verdade, a contabilidade é preparada para cada um destes utentes que eu acabei de mencionar. Muito bem, sem mais delongas, os sindicatos encontram muita vantagem ao obter informações das demonstrações financeiras à medida que estes precisam de dados quando vão reivindicar um direito junto à entidade patronal. Nós não podemos reivindicar um direito sem fundamento, sem bases. E as demonstrações financeiras, sem sombra de dúvidas, servem de base de fundamento que vai orientar esta reivindicação junto à entidade patronal. Os funcionários? É exatamente isto que você acabou de ouvir. Os funcionários também devem se interessar pelas demonstrações financeiras. Eles acabam por ser também utentes destas demonstrações, pois à medida que os funcionários vão percebendo melhor sobre a situação financeira da empresa, conseguem reivindicar os seus direitos, assim como conseguem também fazer as suas planificações de vida. Suponhamos que a empresa esteja à beira de um precipício. Como é que você vai se preparar enquanto funcionário? Por falta de literacia financeira, sobretudo em Angola, as pessoas não têm a cultura de ir atrás destas informações, mas deixa dizer que é importante e as demonstrações financeiras podem ajudá-lo e muito bem. Eu mencionei apenas alguns utentes. Além destes que eu citei, existem outros, como o auditor, por exemplo. Mas pronto, nós não vamos poder falar de todos os utentes, porque afinal de contas são muitos.
Ora bem, agora que você já conhece os utentes das demonstrações financeiras e sabe que você, enquanto funcionário, também é um utente, não se esqueça, vá atrás desta informação. Tudo que é bom também tem um fim. Não se esqueça, partilhe este conteúdo se foi útil para si. Eu sou o Ailton Chitumbo.